Você já deve ter ouvido sobre diferentes perspectivas, pontos de vista para entender as coisas. Mas uma coisa que eu vou te falar agora é que talvez o fato de você se mover seja necessário para você poder entender o todo. Às vezes a gente fala assim de visão holística, de ver o todo, sabe, para entender o funcionamento das coisas. Mas lembra de uma coisa. Você está geograficamente num ponto da Terra, né? Pensa ela como aquela bola perfeita, né? Ela não é, né? Mas pensa que você está aqui na Terra e aquela bolinha perfeita. Mesmo que você olhe para o céu todas as noites da sua vida, você nunca verá a totalidade do céu, porque ela tem uma limitação geográfica, entendeu? Do que você pode enxergar, porque a Terra está sempre rotacionando assim no próprio eixo e também ao redor do Sol, né? A translação, no caso. Então, mesmo que você olhe para o Sol toda noite, vai ter só um campo de visão que você vai poder enxergar. Então, por exemplo, as pessoas que vivem do hemisfério sul ali, elas vão enxergar como se fosse para baixo aqui no universo. E as pessoas que vivem no hemisfério norte, elas vão enxergar as estrelas do norte, né? Acima, para cima no universo, como se fosse, né? Não sei o que seria para cima, porque o norte pode ser que na verdade seja o para baixo no universo, né? Vai que, sei lá, o nosso norte, como entendemos, a gente fala para cima, mas a Terra ela pode ser que está de ponta cabeça em questão da geometria espacial no total. Não sei, eu nunca estudei sobre isso, mas enfim, estou falando sobre a limitação da percepção. Você ali naquele ponto da Terra, você vê o céu em sua totalidade, né? Quer dizer, você não vê o céu em sua totalidade, você acha que é o total, porque você vê aquilo, e mesmo que você veja a sua vida inteira aquele céu, você nunca vai poder dizer que viu o céu no todo, porque o que você vê é sempre pequenas partes do todo em diferentes momentos do tempo, né? Ao longo do tempo, enquanto o tempo está correndo. E eu só conferi se estava gravando mesmo. Então, assim, você às vezes fala que quer ter uma visão holística das coisas e mantém o seu ponto de vista fixo, falando espacialmente, sabe? Então, às vezes você precisa se mover para poder ver o todo, para poder entender as diferenças das coisas. Mesmo que você mude talvez mentalmente o seu ponto de vista, lembrando como se fosse aquele negócio do número 6 e 9, sabe? Eu tô aqui e o número 6 está aqui. E se eu tivesse aqui, o número 6 olhando daqui para cá seria o número 9. Então isso é mudar o ponto de vista conforme você se movimenta no espaço-tempo. Então às vezes é isso que você precisa para poder enxergar as coisas melhor no todo e como funciona. Às vezes você vai dizer assim, não, eu tô tentando enxergar o todo, entender o todo das coisas. Ter essa visão holística do rolê, sabe, do trem, do rolê que é a vida. Só que tu não vai ter, porque às vezes você fica tão apegado fisicamente, sabe, como se você fosse uma árvore. Você faz raízes ali e não sai dali. E o que você vê, o seu todo, ele é limitado pelo próprio espaço. Você nunca vai conseguir enxergar as estrelas, como eu falei antes, de cima, estando aqui embaixo, sabe, do planeta Terra, como se você estivesse na Antártica. Você não vai conseguir enxergar as estrelas que o pessoal que está lá na Groenlândia, lá no Ártico, lá em cima do planeta, lá, lembrando que eu não sei se está virado não, lá em cima do planeta, no norte, consegue enxergar aquelas estrelas. Então, há essa própria limitação na natureza. Então, nós, pela nossa própria natureza, somos limitados. E não conseguimos entender coisas que estão além de nós, sabe? O nosso conhecimento limitado tenta entender muitas coisas que são ilimitadas, mas isso não é concebível. A nossa própria consciência só vai conseguir estudar coisas que são menores que nós, que a gente consiga explicar até certo ponto. E a partir daí, você vê que a maioria das coisas, assim, mas tipo, tem muitas coisas que são inexplicáveis completamente. Tipo um milagre, falando em quesito religião, sabe? A ciência tá aí para derrubar um pouco a religião. Porque a ciência, o que ela faz? Ela tenta explicar todas as coisas. Mas tem coisas que ela nunca vai conseguir explicar, entendeu? O nosso próprio entendimento limitado, a nossa consciência de inteligência limitada não vai conseguir explicar o todo, a inteligência limitada do Criador, do universo, de Deus, da coisa toda, sabe? Do rolê todo. A gente pode até criar hipóteses ou teorias, como a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, que saiu tudo numa explosão, só que a gente consegue só teorizar até aí. E antes disso, a gente não fala de antes, porque a gente julga que o nosso princípio veio daí, então não tem como ter algo antes do antes, porque o próprio princípio de tempo surgiu a partir disso aí da criação, né? Não tem como você falar antes se não existia tempo. Então a gente julga que o tempo ele existe de lá para cá.
Mas enfim, falando no conceito de antes, é o que viria antes do Big Bang. Então tem alguma coisa que criou essa coisa. Porque se ela veio do nada é muito estranho também. Então é isso aí. A ciência, ela tenta explicar a maioria das coisas para nós, de certa forma, para a gente não acreditar em Deus também. Porque ela tenta explicar todas as coisas, mas ela nunca vai conseguir explicar tudo. Porque o nosso entendimento como ser humano, ele é limitado. A nossa consciência, ela tem um limite que ela vai chegar e vai se esgotar. E a partir daí, se você não tiver um referencial forte, muito bom, pode ser que você entre numa crise existencial fodida. Por isso que é bom você se apegar a alguma coisa maior. Eu, no caso, digo que vale a pena você acreditar em Deus porque é mais fácil, entendeu? Eu não estou dizendo que a vida se torna mais fácil, mas é mais fácil você acreditar que existe um propósito para todas as coisas. Estoicismo, isso, né? Acreditar que todas as coisas partem para o bem de alguma coisa, algum significado, alguma coisa. A gente vai encontrar o nosso princípio, a nossa eudaimonia no universo. Então é isso. Lembra que o seu entendimento, talvez, por mais que você busque infindáveis, sabe, infinitas fontes de conhecimento, vai chegar uma hora que tu não vai conseguir assimilar, que vai ter coisas que não vai ser inteligível para ti, e pode ser que você fique numa crise. Então, não se preocupe em entender tudo. Igual aquela frase da Clarice Lispector: não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. Tua vida tá aí para você descobrir a si mesmo, que é o maior mistério que existe, que é você. Então descubra a si mesmo, com o que você pode fazer nesse mundo maravilhoso, legal pra caramba aí, que ele é bonito, verde, né, azul, cinza, não sei o que, colorido, né, aquele prédio lá, ó, branco e azul. Então, quem é você? Isso aí você pode descobrir, mas também vai chegar até um certo ponto que talvez tenha coisa que você ainda não vai conseguir descobrir, porque não era a hora, não era a tua capacidade mental, você não tinha cognição suficiente para entender aquilo, então não se cobre tanto. Tem coisas que não é para você entender mesmo. Não adianta se questionar sobre tudo, e nem muito menos se questionar sobre a criação do universo, sobre como o mundo funciona, sobre quem Deus é e por que Deus faz as coisas. Tipo, não adianta você querer julgar Deus. Você não tem esse poder, ninguém tem esse poder aqui na Terra de julgar Deus, sabe? Ele criou nós, não foi a gente que criou ele. Então, enfim, coisas que estão acima do seu entendimento, não queira perder a sua vida e entrar em crises existenciais assim que talvez você não consiga sair, e para buscar coisas assim que estão além do seu conhecimento. Não é a hora, cara. A hora é de você se preocupar com as coisas que você tem controle. Foque naquilo que você pode mudar e foque naquilo que você tem controle. É isso que você tem que focar para você viver uma vida massa, entendeu? Com as coisas que você tem controle, e viva a partir disso aí. Foque no que você tem o poder de alterar, de mudar, de controlar. Não foque nos resultados. Faça a sua parte, sabe? Porque às vezes mesmo que você faça o máximo possível, focando naquilo que você tem controle, pode ser que os resultados não sejam aqueles que você gostaria. Mas é assim, sabe? A vida, a gente tem que aprender a lidar com a frustração. A gente tem que aprender a não criar tanta expectativa para não se frustrar caso elas não sejam atendidas. É isso, tenha uma vida interessante, mas não se cobre, não se julgue, não se critique demais, não fique muito ansioso e entenda que tem coisas que estão acima do nosso entendimento. Você nunca vai entender literalmente porque você não tem a capacidade, porque o teu cérebro ele tem um limite e você não vai conseguir transcender isso aí, a não ser talvez depois da morte. Enfim, era isso, beleza? Valeu!